Vivemos em uma era paradoxal. Nunca tivemos tanto acesso à informação, à tecnologia e à comunicação. E, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão desconectados de nós mesmos, do outro lado, e de um sentido coletivo da vida e da sociedade. Pensamos, às vezes, que nós estamos aí muito conectados com a sociedade, mas, na verdade, nem sempre. E nesse cenário, que a arte deixa de ser apenas a expressão estética de entretenimento e passa a ocupar um lugar estratégico e de instrumento de reconexão humana, de alto contato e, em muitos casos, até de cura. Não saia daí, porque a gente com certeza vai falar muito disso. Quando falamos em cura, não estamos falando apenas da ausência de doença, estamos falando de inteireza, de pertencimento, de escuta, de identidade, de elaboração simbólica das dores individuais e coletivas. A arte, historicamente, sempre foi um dos principais territórios onde a humanidade elaborou suas perdas e suas possibilidades de transformação. Hoje vamos discutir a arte como vetor ativo de transformação social. Como ela, a arte, atua nas infâncias, nos idosos, nos territórios afastados dos grandes centros culturais. Como as histórias, músicas, teatro, imagens e experiências estéticas funcionam com uma tecnologia ancestral. Talvez isso, por certo, e uma das mais sofisticadas que a humanidade já criou para promover saúde emocional, reconstruir vínculos e fortalecer comunidade. Esse debate ele se propõe aqui a um olhar mais profundo, um olhar humano, um olhar estratégico sobre o papel da arte na sociedade contemporânea. Não como acessório, mas como um eixo estruturado de desenvolvimento social, cultural e econômico, por certo. Nós vamos falar disso, não saia daí. Pode às vezes parecer um pouco complexo, mas não. Todos nós, e você vai ver que esse mundo que nós estamos falando, desse mundo aqui, é o mundo que todos nós vivemos. Nós só vamos explicitar, nós só vamos abri-lo para você, ok? Aguarde aí, daqui a pouco a gente volta. Até já. Olá, estamos de volta e agora, para valer, nós estamos com duas convidadas que, por certo, vão descortinar. Vocês ouviram ali? Talvez um pouco difícil, complexo, né, de entender, mas é exatamente isso, é provocativo. Esse é o nosso papel, ser provocativo aqui. E o tema de hoje ele diz respeito a todos vocês. Às vezes você, quando fica esperando o tema para que a gente possa começar o debate, você diga, isso não tem nada a ver com a gente. Mas nós falamos em arte, vocês vão ouvir o que significa arte, e aonde está a arte, né? E como nós fazemos arte, e quem faz arte, e o que tem a ver arte com cura. Nós temos aqui duas convidadas, eu queria já chamar as convidadas. Eu tenho a Twine. A Twine é atriz, contadora de história, professora, cantora, compositora e produtora cultural. Mestre e doutora em artes cênicas pela Unirio e terapeuta através dos contos de fadas, formação ancorada pela antroposofia. Lançou em 2021 seu primeiro álbum autoral e foi premiada em diversos editais de cultura no estado e em municípios com projetos na área de música e de teatro. Desde 2017 atua como contadora, destacando a potência transformadora das histórias. Ministrou inúmeras vivências artísticas em retiros para um público geral e instituições beneficentes destinadas ao cuidado com idosos e pessoas com deficiência. Em 2025, foi contemplada com edital de municípios multilinguagens pela PNAB e realizou os projetos Histórias dos Jardins do Mundo, Semear a Escola, levando ao teatro a música e a contação de história para dentro das escolas municipais mais afastadas dos equipamentos culturais tradicionais de Nova Friburgo. Olha só, tem mais aqui algumas coisas que poderia falar, mas não vou falar porque é muita coisa. E quem tem que falar a respeito de você é você. Tá? Tá bom. Quem é Twine?
Nossa, mas essa pergunta ela é filosófica. Twinnie é multiartista, né? Você já falou algumas coisas assim, né? Onde eu expresso e coloco essa ferramenta no mundo, né? Que é a arte. Para mim, o meu campo profissional, ele tá dentro das linguagens artísticas, né? Muito profundamente. Então, eu sou atriz, contadora de histórias, cantora, compositora. Sou terapeuta através de contos de fada, sou professora também. E então eu vou falar da parte que você não leu, porque essa parte meio que amarra isso tudo, né? Que eu tenho uma pesquisa, né, dentro da arte, que é uma pesquisa que a gente pode chamar de uma pesquisa que é uma pesquisa prática, que tem a ver com essa busca de transformar a arte numa ferramenta de promoção do autocontato, da cura e da transformação individual. Então, isso é o que, para mim, né, junta tudo o que faço, né? E é o que também norteia as escolhas, né? Dos trabalhos que eu vou fazer. Então, eu vou trabalhar lá na instituição beneficente, né? No Laje, vou olhar para os idosos, vou olhar para as infâncias. E eu tenho essa busca. É isso que me move, né? Então, é isso. Você já falou bastante também de mim. Mas acho que no decorrer nós vamos ter oportunidade de a gente poder abrir um pouco mais, e dos trabalhos que você realiza também. Acho que é a prática, acho que é nada melhor do que a prática. Sim. Eu recebo aqui a Mariana Pietrobon. A Mariana, já nos conhecemos há muito tempo. Tive a oportunidade de trabalhar com a mãe da Mariana, quando da Secretaria de Cultura. E a Mariana trabalha num espaço que é um espaço multicultural, mas eu acho que é um trabalho que uma empresa, que a Energisa, faz, e que é muito interessante. É de não conformada, por certo, em fazer o que é da sua obrigação, a empresa ela sai, né, do caminho comum, e ela se dispõe a ser mais num processo de promoção da cultura, e ela faz isso muito bem, que é a Energisa. Tá? E eu queria, então, apresentar um pouco da Mariana Pietrobon. Mariana é produtora cultural, com quase 2 décadas de experiência na área, graduada em produção cultural pela UF. Sua trajetória é marcada pela atuação em importantes instituições culturais brasileiras, como a UF, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Ministério da Cultura, a Funarte e o Sesc Rio, sempre em funções de coordenação e produção executiva e gestão de espaços culturais. Atualmente, Mariana é analista cultural do Instituto Energisa, onde gerencia a usina cultural Energisa em Nova Friburgo. Desde 2022, é responsável pela coordenação da programação artística e parcerias institucionais e ações de fomento à economia criativa na região. Mariana, da mesma forma, o currículo muito longo, mas eu não vou fazer aqui, porque daqui a pouco o pessoal fala, poxa, o programa todo levou você falando do currículo delas, mas eu acho que quem tem que falar do currículo de vocês, e não é falar do currículo, que às vezes é muito mais da prática, as pessoas querem saber, acho que a formação ela é continuada, ninguém se forma em mais nada, a gente tem uma busca. O mais certo que eu falo que nós temos na vida são as mudanças, né? Então a gente tem que buscar ser adaptativo, tem que ser contemporâneo a todo instante, mas ver onde as coisas estão acontecendo, a gente buscar e trazer para cá. Qual é o papel nosso aqui hoje, Maria? É a gente apresentar vocês e mostrar que pessoas hoje comuns, né, são pessoas também, e a gente fala de um termo que às vezes tem gente, mas você fala esse termo, são pessoas especiais, são pessoas diferentes que colocam a sua vida à disposição de enfrentamentos que são diferenciados no dia a dia e necessários, né? Também. Então, quem é Mariana Pietrobon? Mariana Pietrobon como você bem disse, né, produtora cultural. Estou gestora da usina cultural nesse momento, mas a minha maior atuação da carreira foi na produção mesmo. Agora eu estou gerenciando um espaço e recebendo produtores e artistas no meu espaço, mas a Mariana Pietrobon também é artista, né? Também é escritora, fotógrafa, faz um pouco de tudo, e eu tenho um processo de pesquisa e de construção de um conceito que eu chamo de olhar poético, né? E que permeia todas essas atuações
Antigamente eu ficava pensando, eu sou uma coisa ou outra. Não, eu sou todas elas ao mesmo tempo. Então esse olhar poético, a escritora e a fotógrafa tá dentro do momento da gestão, ela também tá trazendo esse olhar, ela também tá trazendo essa sensibilidade para dentro de um projeto, numa produção que é muito técnica, é muito direta, é muito vamos correr, tem tempo, tem prazo, tem orçamentos e planilhas, mas eu também trago esse lado artístico para o meu trabalho de gestão e de produção. Então eu acho que tem tudo a ver, eu acho, esse assunto que a gente vai conversar aqui hoje tem tudo a ver com a minha atuação e com a minha vivência também e forma de enxergar o mundo e a arte. Twine, vamos lá, vamos começar então. A gente fala que no início do programa a gente busca sempre fazer ou o nivelamento ou a gente contextualizar, tá? A gente começou falando um pouco difícil e tal, né? Vetor, né? E tal, com cura e tal. Então vamos baixar um pouco a bola para a gente possa começar, senão daqui a pouco vão zapear a gente. Né? Então, mas o tema é muito interessante, eu gosto muito e isso me atrai. Primeiro vamos falar qual é o entendimento de cada uma do que vem a ser arte. Eu sempre ouvi aquela coisa do seguinte, já tem gente que faz arte, é uma coisa mais recente, né? Você faz, eu faço arte. Mas num passado recente, eu ouvia falar, mas fulano de tal é arteira, criança levada, criança alguma coisa. Pode ser que tenha até conexão com isso, né? Quem faz arte. Mas vamos lá, vamos falar de arte. O que é arte para vocês? E conectando nesse mundo de agora, para quem está nos vendo e tal. Vamos lá. Então, a arte, assim, quando eu penso em arte, né, eu estou muito mergulhada no universo da arte desde sempre, né? Desde que eu componho desde criança, né? Tenho um apreço, né, pela arte, pelas linguagens da arte. Mas, acima de tudo, assim, pensando nisso aí que você falou, né, de uma forma mais universal, a arte é uma ferramenta de conexão, né, profunda, conexão, né, de nós com nós mesmos e conexão com o mundo. E essa ferramenta também pode dar a ver coisas que na vida ordinária, né, que a gente vive, né, que a gente acorda, né, escova o dente, toma café, que não se apresenta, né? Isso que a arte traz, ela traz de um lugar diferente dessa vida ordinária. E por isso ela tem ligação, é uma linguagem que traz para o mundo o nosso mundo interior, que nem sempre a gente está em contato com ele, né? E isso também faz com que a gente se entenda mais o mundo, né? E aí eu acho interessante, pegando esse gancho da criança arteira, né? Porque existe uma conotação negativa nesse sentido, né? Que a criança é arteira, porque está fazendo arte, como se fosse uma coisa negativa. Mas também tem uma interseção, porque o que é a criança arteira? É a criança que é disruptiva. Ela está fazendo uma coisa diferente do que era para ela fazer, né? E a arte, não pegando a conotação negativa do termo, ela tem também essa característica. Ela traz alguma coisa dentro das suas linguagens que ninguém está esperando. E por isso a pessoa faz, nossa, isso me lembrou uma coisa que eu vivi na minha infância. Nossa, isso me lembrou uma pessoa que eu, assim, não sei, né? Da vida cotidiana, assim, que eu tô sem falar com ela há um tempão, poxa. Então, tem alguma coisa na arte que faz a gente entender melhor o nosso mundo interior. E com isso, a gente se vê humano, mais humano. E a gente se irmana, né? Assim, né? Quando você ouve uma música, né? Porque a arte em si, né? Porque eu acho muito legal essa sua fala, né? Quando a gente vê uma forma de democratizar a linguagem, né? E aqui a gente está fazendo isso. A arte é em si uma linguagem universal. Ela é universal porque um bebê, quando ouve uma música, ele se toca, ele se comove. E ele ainda não fala, ele ainda não domina as palavras, né? Então ele entra ali naquele universo que se abre. Então, de uma forma muito ampla, né? Claro que aí a gente começa a pensar, né, às vezes mais especificamente, quando a gente fala de cada linguagem, de cada ferramenta expressiva dentro da arte, mas ela tem esse poder, amplamente falando, de nos tornar mais humanos e de nos vermos, eu, a você, eu, a Mari, como humanos, como um coletivo. Então,
E esse é um mote interessante, porque ao mesmo tempo que a gente entra em contato com a gente mesmo, individualmente, a gente pode fortalecer a nossa coletividade, no sentido de espécie humana, né? De humanidade dentro da Terra, aqui onde estamos, né? E aí, quando a gente entra em contato com a gente pode reconhecer as nossas potências, né? As coisas boas que podemos fazer para transformar o mundo, né? E aí, tanto individualmente quanto coletivamente. Mais ou menos isso, tem bastante coisa. Mas o que eu posso pensar em primeira mão, assim, é isso. Mas vamos ouvir, então, a Mariana. Então, é um conceito muito amplo, complexo e, ao mesmo tempo, muito simples, né? A arte, para mim, ela é um instrumento de transformação. Em princípio, ela permeia todos nós, como a Twine bem disse, né? Uma criança, ela já reage a uma música que ela ouve, a um batuque, a uma coisa colorida, aquilo encanta de cara, né? E eu acho que a arte está nesse lugar, no lugar das interseções, no lugar da perversão no melhor sentido da palavra. A gente tem poetas, né? A gente tem o Manuel de Barros, por exemplo, falando do menino que carregava água na peneira. Você não carrega água na peneira, mas na poesia é possível. Você dá até um nó em pingo d'água. Através da arte você consegue ultrapassar dificuldades e encontrar soluções e encontrar alívio até, né? E aí nesse processo a gente encontra a conexão com o outro, a conexão consigo mesmo, aquele lugar, aquela música que você ouve que te toca lá dentro, que dá aquele frio na barriga e você nem sabe por quê. O cheiro, às vezes você ouve uma música e lembra de um cheiro, é muito doido, né? O tipo de conexão que a gente tem e que ele é suscitado pela arte, né? A gente passa a vida inteira sendo afetado pela arte e muitas das vezes a gente não percebe isso, a importância disso, como ouvir uma música te dá um alívio, como você assistir um filme, você dançar com alguém, relaxa o corpo, relaxa tudo, você volta mais feliz para casa. O corpo está meio dolorido, mas você está descansado, né? Então, eu acho que a arte entra nesse lugar de transformação pessoal e coletiva também, porque ela vem nesse processo coletivo, né? Num show você está em coletividade ali, está todo mundo vivendo aquela experiência, né? Numa peça de teatro, idem, e eu acho que é isso. Eu acho que o principal papel da arte, para mim, é transformação pessoal e coletiva. Vou começar provocando vocês, porque eu vi que a formação de vocês permite que, naturalmente, vocês tenham a prática, que vocês tenham conteúdo acadêmico, né? Mas a gente tem que, quando vocês falaram em disrupção, né? Trazer isso mais para próximo, né? Porque às vezes nós somos disruptivos na nossa vida o tempo todo e as pessoas não, hoje, né, têm essa conceituação e no decorrer vocês vão trazendo o que é exemplos de disrupção. Mas chegando agora já para o momento, e a gente vamos fazendo lá e cá, muito se eu ouço falar que a arte é coisa de rico. Que a arte ela não tem um espaço comum e que é um termo até que não se usa mais agora, mas aqui a gente usou durante muito tempo, é chamado bicho grilo. Ou a arte é de rico ou é de bicho grilo. São os extremos, né? Aquelas pessoas que fazem arte, mas que estão de alguma forma conectadas somente com um grupo e ela não é a sociedade. Aí vem Joãozinho 30, né, disruptivo lá, e faz arte na avenida. Né? Uma coisa. Então, eu vou trazer aqui uma fala, ou reflexão, para que vocês possam trabalhar, a arte como necessidade humana e não como luxo. Queria que a gente já comece a centrar nessa coisa da disrupção. Sim. Tá? Por quê? Eles estão falando lá, mas isso não tem a ver com a gente no dia a dia, isso não dá. Eu não consigo ir a um teatro, eu não consigo ter uma obra de arte, eu não consigo ver isso, eu não consigo ter um show. Então, dá para a gente começar aí? Claro. Por favor, Twine. Pode, vai lá. Então, eu fiquei assim pensando na coisa do disruptivo. Aí, antes de entrar propriamente nessa resposta, eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu fiquei pensando que eu não falei ainda do encantamento, né?
Porque quando a gente fala em encantamento, todo mundo lembra um momento que a gente se encantou, né, com alguma coisa, seja com o pôr do sol, né, seja com a música, seja com uma palavra, uma poesia, né? E o encantamento é disruptivo. É nesse sentido que faz a gente tá olhando para uma direção e aí surge alguma coisa que nos encanta. E aí a gente pode mudar a direção, né? Ou pode ampliar os horizontes, né? E todo mundo merece se encantar, né? E a gente vive hoje num mundo em que muitas vezes a gente não tem esse espaço, né, de poder se encantar. É uma sociedade que se acostumou com uma rotina, né, que não abre muito espaço para isso. E a arte é esse vetor, né? essa ferramenta que pode abrir esse espaço. E aí, quando você falou isso, né, eu fiquei pensando, né, num trabalho recentemente que eu fiz, levando um espetáculo que chama Histórias do Jardim do Mundo, Semear a Escola, para as escolas, algumas escolas daqui de Nova Friburgo, né? Foi um projeto contemplado no edital Multilinguagens, aí as políticas públicas, fortalecendo essa possibilidade realmente da arte se democratizar. E aí eu fui lá nas escolas que são afastadas dos centros culturais tradicionais, e apresentei para crianças que às vezes nunca tinham ido a um teatro. E aí aconteceu uma coisa que eu vou trazer aqui, né, vou contar. Uma menina de uns 8 anos, ela assistiu, eu estava contando uma história, e era uma história que falava sobre a avó, enfim, uma história comovente. E aí, quando acabou a história, eu toquei uma canção, né, porque os meus espetáculos são musicais, e aí quando eu olhei, ela estava aos prantos, assim, no meio da plateia, na escola. Aí eu parei tudo, microfone, meu violão, eu falei, não, vou lá. Aí abracei ela, menina de 8 anos, né, de lá da comunidade, abracei ela, eu falei, o que foi que você tá chorando? Ela fez, não, eu tô muito emocionada. E aí foi um momento muito bonito, porque aí o Eric, você conhece o Eric, era o técnico de som, quando eu olhei, tava chorando, aí a Thay tava chorando, foi um momento... Por que eu trouxe esse? Foi um momento bonito, porque justamente a arte é para todos e todas. A arte é para as infâncias, a arte é para os adultos, é para as mulheres, para os homens, para os idosos, porque todo mundo precisa se encantar. A arte traz felicidade, traz autocontato. Aí eu falei para ela assim, que bom que você tá chorando, porque significa que o seu coração tá aberto. A arte abre o coração. E aí se a gente não abre o coração, como é que a gente pode viver, ter felicidade, entendeu? Trazer bondade para o mundo, né? Então, eu vejo assim, né? Antigamente se falava isso, belas artes, né? Tiraram isso até das universidades, porque não faz sentido essa distinção. A arte contemporânea, ela é esse universo que abarca os saberes tradicionais, as culturas orais, a contação de histórias, né? Então, a arte é para todos. Todos precisam da arte. E ela também precisa de todos. Todos precisam e todos fazem. Exatamente. A gente eu lembrei agora que me veio um meme de rede social, não me lembro exatamente de onde eu vi isso, mas assim, é um professor falando para os alunos de poesia. E aí um menino do subúrbio e tal, falando, tio, a gente não sabe o que é esse negócio de poesia, não. E aí o professor começa a recitar uma letra dos Racionais MC. E aí o menino fala, mas isso aí a gente conhece, aí são os Racionais. Ele fala, isso é poesia. Ele fala, tio, então a gente sabe, a gente faz poesia sim. Porque as pessoas, elas não se reconhecem nesse lugar. A gente tem essa imagem da arte superior, da pessoa culta, a pessoa lida, a pessoa conhecedora da arte, né? Conhecedora de enfim, manifestações. E eu sou uma fã, assim, incondicional da cultura popular, das tradições, dos mestres. E eu já fiz vários projetos que foram para o interior, que foram lá para o sertão, que foram lá para lugares em que eu encontrei pessoas, mestres, senhorinhas, na beira do fogão, cantarolando uma música que não existe. Ela compôs aquela música, ela está cantarolando. E ela diz, Fia, eu não tenho nada para te dizer. Eu falo, você tem muita coisa para me dizer. Canta, me conta. Todo mundo já ouviu histórias contadas pelas suas avós. Isso tudo é arte, isso tudo, se você registra isso, vira um filme, vira um livro, vira uma peça, vira conteúdo da mais refinada delicadeza, entendeu? Então, a gente passou pelo período pandêmico,
todo mundo isolado, o que que fez a gente sobreviver àquilo, se não a arte, se não o filme que estava passando na televisão, a música que você bota no YouTube para ouvir, entendeu? Então, tipo, o acesso precisa ser democrático, precisa, a gente lá, né, no espaço que eu administro, a gente busca isso de trazer o máximo de programação gratuita, e o que é pago é muito, muito valor baixo, né? Simbólico, É uma né? das regras para os projetos que se apresentam lá. Ele precisa estar disponível para todo mundo, mas eu acho que já está de certa forma, só que a pessoa não correlaciona aquilo que ela faz, aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê na televisão, na novela. Isso tudo é arte, tá entranhada na gente, permeia a vida de todo mundo, né? Sabe, que podia falar uma coisa Não, só claro, que me o lembrou, papo porque quando você falou das senhorinhas, né? E isso também é uma dimensão da arte, da forma como eu consigo ver, né, daqui. Eu também tenho trabalho no Laje com os idosos em situação de vulnerabilidade, né? O programa vai para muitos municípios. Ah, sim. Então, o Laje é Lar Abrigo Amor a Jesus. É uma instituição que abriga idosos em situação de vulnerabilidade, né? Então, eles moram lá, eles vivem lá. É um trabalho belíssimo. É lindo. É um trabalho que vive né, com incentivo municipal e né, com doações Quase também. 70, quase 70. Tem entre 65 e 70 internos, né? E tem todo o pessoal que cuida. Então, é um trabalho muito bonito. E durante o ano de 2024, eu tive a oportunidade de fazer vivências artísticas semanais lá no Laje. Então, para mim foi um aprendizado, assim. Eu saía de lá energizada, porque inicialmente você pensa que é um espaço assim, muita dor, eu tinha um pouco de medo, né, porque sou muito sensível. Falei, meu Deus, será que eu vou? E quando eu fui, eu recebi tanto amor, parece até uma coisa retórica de falar, né? Não, eu recebo mais do que dou. Não, mas é isso mesmo que acontecia. E aí eu contava uma história, depois a gente fazia uma vivência musical que cantava todo mundo, aí eu cantava músicas assim da sabedoria popular, Roberto Carlos e elas todas, né, e eles também cantavam comigo. E aí uma senhorinha uma vez, cantando uma música do Roberto Carlos, né, Como é Grande Meu Amor por Você, que era a música que eu sempre tocava com ela, e elas levantavam para cantar, duas senhoras, a Rose e a Vera. As duas com Alzheimer, né, e tudo, mas ainda estavam ali, presentes, né, e faziam as atividades. E aí ela cantava comigo assim, impostava a voz. Quando acabou, ela falou assim, nossa, eu não sabia que eu tinha uma voz tão bonita. Que linda. E aí, quando ela falou isso, eu falei, cara, é para isso que a gente faz esse trabalho. Para a pessoa poder se encontrar com esse fazer artístico, com esse, porque é um fazer humano, né? É uma potência que é artística, mas é uma potência humana, quer dizer, também de autoestima, né? De se entender como alguém que tem uma voz bonita, porque ela tá ali, abriu-se um espaço para ela, né? E quando você falou das senhorinhas, eu me lembrei desse acontecimento, que dá sentido para tudo, né? Eu vou aproveitar, e acho que tem tudo a ver, nós vivemos num país em que nós estamos com um envelhecimento, né, em escala, e a gente não sabe trabalhar com nossos idosos. A gente tem ou tabu, ou desconhecimento, ou a gente tem falta de paciência, preconceitos, né? E quando você traz esse assunto aqui, esse tema e essa sua experiência, essa vivência que você teve lá, eu acho que é algo que a gente pode ver o seguinte, com muito pouco você pode doar, né? Com certeza. A esse parte da sociedade que hoje a gente... E são extremos. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente tem dificuldade de entender ou de viver o jovem, a vida do jovem, né? Ou de um momento de, como chamava antes, de rebeldia, né? E ao mesmo tempo você fala de uma experiência que você teve com dois idosos com Alzheimer, por exemplo. E que você toca lá dentro e você tira deles aquilo que... Então, estou dizendo isso por quê? Porque a gente... É isso, como é que eu faço para lidar e tal? Tem muitos países que já trabalham isso. Então, é uma fórmula que se tem para poder trabalhar. Queria trazer
E aí depois vamos entrar na questão da cura, tá? Nós estamos Sim. fazendo primeiro tempo para poder falar. Está ainda assim na tangente, né? Exatamente. Nós estamos cercando ali, não deixa a água cair. Na hora chega. Não deixa cair da mesa, não. Mas aí, falando da questão do tempo, vou trazer para a Mariana uma fala que ancorou a nossa abertura, que é o seguinte: vivemos um tempo em que avançamos tecnologicamente. A gente tem que falar disso. Sim. A gente não pode colocar a questão da tecnologia como algoz, né? Ou como aquele que também vai trazer a solução para tudo, né? Então, tecnologicamente, mas empobrecemos simbolicamente. Tá? A arte surge como um território onde o humano ainda pode reconhecer-se por inteiro. Tá? Então, olha, às vezes aquela questão, né? Porque hoje as escolas algumas escolas, eu fui a uma escola recente, lançamento de um livro, e eu vou dizer para mim que aquilo não me despertou curiosidade, me despertou um certo espanto que eu vi na escola, cofres, né? Para que se coloque o celular. Eu não conhecia isso. Vocês provavelmente, não sei se vocês conhecem, mas cheguei na escola, aí eu falei assim, isso já é comum. Aí alguém falou assim, não, é lei. A outra falou, é isso, é aquilo, mas é uma escola privada. Aí eu falei assim, como tratar? Olha a que ponto nós chegamos. Né? Algo que poderia ser aliado, hoje se deixa ali, se trava e tal. Então, eu trouxe essa coisa do tecnológico com o entendimento do humano, como é que entra. A gente se virar. Eu acho que assim, é provocativo. Como eu falei da arte como ferramenta, eu acho que a tecnologia também entraria ali como ferramenta. Entra, né? Pode entrar. Mas esse processo das escolas, por exemplo, eu vi vários relatos, porque virou lei, é proibido usar celular na escola, mas assim, o nosso... vou chegar lá, o tema que a gente veio debater é conexão. Né? E a tecnologia, ela, de certa forma, em excesso, ela te desconecta do outro, do fora. Então, esses depoimentos que eu vi depois desse processo do celular guardado, são crianças voltando a criar, voltando a se relacionar, a jogar bola, conversar, jogar bola, a construir, montar pecinhas de teatro. Eu vi uma criança se apresentando como Ney Matogrosso na escola, fazendo uma coreografia do Ney Matogrosso e viralizou, e ela ficou, enfim, virou até famosa. Foi, eu fui também. Então, ao mesmo tempo você vê depoimentos de professores das escolas dizendo que tem um momento de pegar o celular e usar aquilo como ferramenta de pesquisa, porque é uma reeducação, eu acho que dessa juventude, porque isso chegou, caiu no nosso colo esse celular, e a gente às vezes fica assim, horas assim, quando você vê, passou 3 horas da sua vida e você não fez absolutamente nada. Então, e a gente cresceu numa época em que celular, né, tijolões, né? Não, eu cresci quando ainda não tinha, e depois chegou o tijolão. Então, a gente ainda está nesse meio termo, a gente sabe, a gente cresceu se relacionando, se conectando, para depois a gente aprender essa coisa da tecnologia e usar ela como pesquisa, como desenvolvimento. Mas eu acho que a educação nesse sentido de restringir para mostrar outras possibilidades, e aí só então entregar e falar, olha, isso aqui é uma grande ferramenta para você, eu acho que é positivo. Eu acho que pelo que eu tenho visto de depoimentos, tem sido muito positivo isso nas escolas. Com certeza. E eu fiquei aqui pensando, né, em relação à questão das redes sociais, né, começar por isso, porque as redes sociais, elas são uma aparente conexão, né, assim, de alguma forma, existe algum tipo de conexão. Amigos. Mas existe hoje uma recomendação de você só deixar adolescentes terem redes sociais a partir dos 16 anos, né? Era 14, aí mudou para 16 e tal. Por quê, né? A gente fica pensando assim, por quê? E também pensar que a arte, ela é uma tecnologia, né? Eu gosto de falar sobre isso, né? Ela é uma tecnologia milenar. As histórias também fazem parte de um universo de uma tecnologia milenar. Então, não é que a gente precisa, né? E aí a gente expande um pouquinho o olhar nesse sentido, né? Fazer esse exercício, eu gosto de fazer comigo, né? Não é que a gente precisa opor, né, tecnologia e arte,
Mas a gente pode entender a arte, algumas práticas artísticas que giram em torno da arte, né? Vou falar da contação de história, que tem a ver com, né, puxar a sardinha, pode, né, pro meu contar lado. também, se quiser. Só lamento que você não tenha trazido Pois é, menina, eu cheguei. Suas cordas. Eu falei, meu Suas Deus. cordas. Ia ser lindo. Pois é. Mas vai a capela. Pois é, pode ser. Pode Em ser. algum momento. Em algum momento, eu gostei dessa ideia. Já pensei aqui num trechinho para cantar. Mas a gente pensar dentro dessa questão, né, da tecnologia, porque a tecnologia, quando você pensa em tecnologia, ela é um conjunto de técnicas, né? E aí, qual é o objetivo desse conjunto de técnicas, que é a arte ou que é a contação de histórias? É conectar. A gente está falando justamente disso, né? Da conexão e do mergulho no mundo interior. E aí, porque eu gostei que você falou do simbólico num determinado momento, quando você tira isso, ou você não dá acesso a isso, a essa tecnologia que é milenar às crianças, e aí você bota a criança com celular, com videogame, apenas, você está limitando o processo dela de construção de si mesmo, de construção do mundo interior dela, né? Por isso, quando a gente fala de empobrecimento, eu acho que o empobrecimento acontece quando a gente é segmentado de algo que está na nossa ancestralidade. Sim. Né? Que são as histórias, né? Que são os símbolos da humanidade que estão presentes nas histórias, que é a arte vinda, né? Do humano, né? Então, eu acho que nesse sentido, a gente precisa não se desconectar da tecnologia, mas se reconectar com uma outra forma também de tecnologia. Aí quando você vem e traz essa questão, eu ia perguntar para vocês, porque tem uma cadeira, às vezes em alguns cursos, que é a história da arte. Né? E eu tenho que trazer em algum momento e falar assim, a história tem arte? A arte tem história? Né? Então, mas aí vem uma coisa aqui também, que vocês fiquem à vontade para falar sobre história da arte. Sim. Aí vem uma questão aqui, porque está entrando aqui um aroma até de cozinha, porque no nosso estúdio aqui próximo tem a Luciana, que trabalha também com cozinha. Sim. Mas a gente fala muito o seguinte, a cozinha é arte. É uma arte. Cozinhar é uma arte. Que vocês falassem um pouco disso, que conecta, né, quem está nos vendo. Né? Sim. Porque hoje não é só, há um certo tempo, a cozinha era para mulheres. Né? Hoje, eu vejo amigos e homens fazendo reformas em cozinhas para que eles possam trabalhar. É o hobby da cozinha. Aí fala assim, cozinha é arte. Cozinha é arte. Super A comida é arte. Cozinha é arte. Eu, modéstia à parte, assim, eu já inclusive ganhei dinheiro fazendo doces para vender e tal. Cadê isso? Que eu nunca comi isso. Pois é. Eu sou boa nisso, vou fazer para você. Por favor, eu quero provar. E realmente quando eu falo da coisa do olhar poético, ele tá em todos os lugares. Quantas histórias a gente ouviu na cozinha ali, todo mundo, a avó cozinhando com a mãe, a filha e juntos. As receitas têm histórias, têm tradição de família e o cozinhar é um processo criativo Com também, certeza. né? Então, a cozinha super é uma arte, inclusive eu não sei em que pé tá isso, mas tem um trabalho para transformar, botar a culinária como uma das categorias ali da indústria criativa, né? Porque é também história, é também método, tem todas as tradições culinárias. Você vai no interior de Minas, tem um jeito certo de fazer pão de queijo, que é patrimônio, é considerado patrimônio, a cachaça é considerada patrimônio, né? A gente tem as formas de fazer também são conhecimento milenar, também são coisas passadas de um para outro, da mãe para a filha, e isso vira tradição, o vinho vira hoje, arte. Né? O né? vinho, descobrindo essa coisa do vinho, milenar, mas hoje se trabalhando com a cultura do vinho. Sim. Né? E uma coisa que quando você vem e fala em arte, fala em culinária, Napoleão, quando fazia os seus avanços, ele sempre levava, você verificar os filmes, ele sempre tinha a música e impunha também a culinária. A dominação, ela vinha através disso, porque se você colocando a música e colocando a culinária, ele entendia que estaria presente ali a chegada do povo e daquela nação que ele queria trazer, a napoleônica, né? Então é interessante que nós vamos voltando e vamos falando dessas questões. Eu queria
trazer para vocês aqui, e já entrando, já numa parte, avançamos um pouquinho, 10 minutos, deveríamos ter entrado, mas eu vou trazer aqui uma questão que diz o seguinte: nós entramos falando com relação à cura. Talvez quem pudesse falar assim, que esse pessoal lá vai falar de cura? Eles são médicos, são curandeiros, qualquer coisa do que curandeiro, isso, né? Mas acho que está na hora da gente poder falar, né? Então, são terapias, coisas nesse sentido, o que é terapia? Mas eu vou trazer uma fala aqui que provoca vocês, que é o seguinte: estudos em neurociência indicam que experiências artísticas ativam o sistema límbico associado à emoção, empatia e memória afetiva. Práticas artísticas regulares estão associadas à redução de estresse, ansiedade e sensação de isolamento social. Olha só, entrou lá, o cara falou assim, não tem nada a ver com isso, negócio de cura e tal. Aí eu acho que eu trouxe... Acho que a gente mandou bem agora, né? Agora, chegamos ali num denominador comum. Chegamos bem, vamos lá. Porque assim, né? Quando a gente fala de cura, isso é muito amplo, né? Então a gente pode pensar na área da medicina, né? A gente pode pensar na área da medicina alternativa, aí a gente pensa nesse conceito de saúde mental, que é um conceito que está, né, hypado, né? Todo mundo fala um pouco de saúde mental, mas é um conceito um pouco abstrato, né? A gente precisa sempre, quando pensa em saúde mental, o que é saúde mental? Da mesma forma, o que é cura? Né? O que é que a gente está querendo falar com essas palavras, né? Nessa nossa sociedade que, né, os conceitos são meio voláteis, né? Você vai lá no ChatGPT, diz que é uma coisa, né, e outra coisa e tal. Para mim, quando a gente fala de cura, eu estou pensando em conexão, né? E claro, existem muitas formas de cura, mas a gente vive, né, num universo social, pelo menos da forma como vejo, não sei se vocês veem da mesma forma, mas que está essencialmente desconectado. Existe uma desconexão. É um adoecimento que, na minha visão, uma parte desse adoecimento é causado por essa desconexão interna e externa, né? No sentido de as pessoas não param para se... Assim, não as pessoas, né? Estou sendo generalista. Mas você perguntar, a sociedade, você está se referindo a quem? Eu segmento? Eu estou me referindo a todos nós. A todos nós. Porque assim, quando a Mari falou isso, né? Que às vezes a gente está lá conectado no celular e fica 3 horas vendo o celular no Instagram, a gente está desconectado do tempo. Porque desconectou. E passou 3 horas, não fiz nada. Do tempo e da gente mesmo. E da gente mesmo, né? Como é que a gente pode ter um momento, né, de silêncio? Cadê o silêncio na sociedade que a gente vive, né? Um momento pra gente respirar, pra gente trabalhar o nosso autoconhecimento, pra gente entrar em contato com as nossas emoções. Porque muitas vezes não entrar em contato com as emoções, fazer de conta assim que elas não estão ali, faz com que isso gere violência depois, né? Então, fuga isso? É uma fuga e, na verdade, é uma forma também da gente se anestesiar, né? Eu tô me incluindo também, porque também às vezes passo 1 hora no celular vendo Instagram, eu sou artista e é um instrumento de trabalho meu, mas também às vezes passo do tempo. Mas é fuga, porque você acessar essas dores e essas questões e essas emoções dói. Exatamente. Dói muito. E aí as pessoas preferem fingir que aquela questão não existe. Exatamente. E em algum momento aquilo explode, como a Tony bem falou, em muitos momentos, muitos casos, em violência. Né? Então essa desconexão causa realmente um adoecimento social, eu acredito. Eu tenho, trazendo a brasa para minha sardinha, um processo de autoterapêutico, que a escrita, para mim, é curativa. A minha escrita, não escrever para o outro ler, mas escrever para mim. Tem um exemplo, assim, né? O Harry Potter, que é um símbolo cultural aí, né? Todo mundo conhece a história e tal. Ele tem um objeto mágico, que é a penseira. Eles tiram magicamente pensamentos da cabeça, botam ali na penseira para poder enxergar aquilo que está caótico dentro deles fora. E olhar a situação de fora. Para mim, a escrita é meio que uma penseira. Você escrever o que você está sentindo sem filtro. Não estou escrevendo para um livro, estou escrevendo simplesmente botando para fora o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Depois, quando você volta e lê aquilo ali,
você fala, caramba, eu nem sabia que eu estava sentindo isso. E nesse processo de escrever, eu botei para fora um negócio que estava me angustiando. E eu passo a me olhar de fora e entender um sentimento que eu não estava acessando. Então, a arte, eu acho que ela tem esse papel curativo. Você até mais direto, aí você depois dá prosseguimento, com certeza, nessa questão, que é algo que eu vi aqui, é o seguinte: quando falamos em arte, estava previsto para trazer para você, mas você já começou a falar disso aí. Quando falamos em arte, como cura, de que tipo de ferida estamos falando? Olha só, onde a arte alcança lugares que outras linguagens não alcançam. Eu queria responder isso cantando, posso? Poxa, já vou aplaudir antes. Nesse lugar em comum, que a gente faz dele comum. É uma composição minha, que não está gravada ainda, que se chama Unir o Verso. Olha aí, vamos dar voz para ela aí, por favor. É assim. O poeta cantou poesia no momento em que a luz se acendeu. O clarão tinha tanta magia, toda a vida de lá renasceu. O poeta avistou horizontes, viu um arco coberto de cor, voo livre por cima dos montes, feito águia ventilando amor. E está escrito que o verbo é sagrado, e de bom grado eu encontro com os meus, e aceito a missão de outrora, unir o verso no verso de Deus. E está escrito que o verbo é sagrado, e de bom grado eu encontro com os meus, e aceito a missão de outrora, unir o verso no verso de Deus. Olha, que lindo! Muito grata. Que coisa boa, não tinha planejado não, Catela aqui. Porque a gente fala dessa união, né? Porque o que é isso? Quando fala a música, quando eu fiz essa canção, o poeta é o artista, né? E aí eu acho muito legal que a Mari traz essa coisa do olhar poético, né? Que o olhar poético é o olhar artístico. Total. Ele não é outra coisa. E aí como é que cura? Unindo o verso no verso de Deus, né? Então, o nome que quiserem dar, né? Nas crenças que tiverem, mas essa dimensão do sagrado. E aí o sagrado faz a gente se reconectar com a gente, com o mundo, entre nós, né? Eu se acho curar também. Né? Eu acho que a arte acessa o inconsciente. Também. Porque às vezes a gente ouve uma música e nem sabe por que você começa a chorar. É uma coisa que te toca num lugar que você nem sabe que doía, entendeu? Então, a arte, a música, o cinema, assistir um filme e se emocionar com ele, isso tudo, ele acessa partes nossas que a gente nem tem muita consciência, não. E aí a gente bota pra fora em choro, em emoção, em até raiva, né? E a gente consegue lidar com emoções que a gente não conseguiria de outra forma. Eu penso que a gente está vivendo um tempo, né? Cada tempo tem a sua história e narra, em que nós estamos com muitas armaduras, né? Com certeza. E a gente fala que às vezes nós estamos com mais cicatrizes do que pele. E isso faz com que a gente não seja tão mais sensível. E aí o que acontece? Você vai passando, você vai ficando, aí a gente fala assim, é tóxico, né? Tóxico, né? Eu vou usar esse termo. Mas acho que é importante a gente falar, né? Acho que é oportunidade, acho que nós estamos sendo disruptivos aqui na hora que a gente vem. Você não veio para cá para cantar. Não. Eu não veio com essa abordagem. Não, e é o que acontece. É uma disrupção que a gente vê o seguinte, com muito pouco a gente pode tocar. Por exemplo, eu sou católico. Então, às vezes, tem missas que eu vou e eu
me sinto ali nu, né? E tal, vou tirando as peles, tal e tal. Então, as cascas de cebola e tal. Outras, não sou tão tocado, mas só para dizer que é isso que a gente... Então, às vezes, a gente não se dá o tempo, não se permite, né? Às vezes, alguém está aqui tirando o programa, indo para outro lugar, que vai ver alguma coisa do Instagram, que, na verdade, não faz sentido em nada. Em nada. E a gente aqui hoje está buscando o quê? Com o conhecimento, com a formação de vocês, e dizer o seguinte: há como se curar através da arte. Quando você ouve uma música, a gente falou lá de Roberto Carlos, aquilo tocou. Não tocou tanto, não precisa tocar tanto, aquilo tocou. Olha, não estou viajando nem filosofando, não. Estou dizendo que um dia a gente tem que se abrir, tem que ter mais autenticidade, senão a gente fica muito envelopado, né? Não, a gente está na sociedade da performance. Exatamente. Você tem que ser direto, você tem que ser prático. Se você começa, você acabou de dizer, não estou filosofando, filosófico. Tá viajando, né? Ela tá viajando. Está viajando. Você tá... Olha como ela é frágil, porque ela se emocionou com uma coisa. E é tão legal ser frágil também. Né? A gente não tem que ser forte e performar o tempo todo, né? E tem essa coisa, como é que a gente faz para transformar, né? O que é transformar? O que é transformar? Por que a gente quer transformar a sociedade? Tá, transformação social. Todo mundo se identifica um pouco com esse conceito, né? Tá, todo mundo sabe que alguma coisa precisa transformar. Mas o que precisa transformar? E transformar é dar outra forma. Outra forma. Por quê? E por quê? Exatamente. Então aí, como é que a gente entra, né? Como é que a gente... Aí quando a gente fala de cura, a gente também está falando de transformação. Não tem cura sem transformação. E no meu entendimento, né? E aí a arte, né, quando a gente fala de transformação, né, quando a gente quer transformar essa sociedade que a gente está falando aqui, que fomos parte dessa sociedade. Indivíduos que têm lugares profundos de desconexão, queremos nos conectar. Como é que a gente faz para transformar? A arte é uma ferramenta de transformação individual, né? Através disso, desse autocontato, através desse entendimento dessas emoções que vêm à tona, através da possibilidade da pessoa se ver como alguém que tem uma potência transformadora para o mundo, que pode trazer, sei lá, vamos trazer para o concreto, né? Pode fazer um projeto social incrível para alguém. Pode transformar... Estender uma palavra gentil. Às vezes as pessoas acham que elas não podem mudar a realidade, mas é parte da mudança interna. Claro. Eu me lembro durante a pandemia, muita gente falando, ninguém vai mudar, o mundo não vai ser melhor depois da pandemia. E quando falavam isso para mim, eu dizia, o que você está fazendo para você ser melhor depois da pandemia? Porque a gente só muda a realidade se a gente começa mudando a gente. Se eu não tenho dinheiro, eu não consigo ajudar, não consigo fazer um projeto social, mas eu consigo chegar num caixa de supermercado, que eu tô vendo que aquela mulher tá estressada, que foram grosseiros com ela, e falar uma palavra que faça ela rir, que faça o dia dela ser um pouquinho mais legal. Todo mundo pode fazer isso, né? Então a arte vem com certeza. Olha só, nós estamos falando aqui e gente, chegando no final. Voou. É mesmo? Que absurdo! Tem que fazer outro programa. Temos 7 minutos. Acho que esse de hoje tem que durar 2 horas. Mas eu queria trazer o seguinte, nesse quase final, e a gente não quer que termine, né? Sim. Porque tá bom. Isso é bom. Mas a gente falou muito de arte e tal, mas para quem é aquele que está vindo com a gente, que confiou, né? Chegou até aqui, confiou nessa palavra e tal, e que a gente fala o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, está muito sofisticado, mas às vezes a gente coloca isso como barreira, né? Então, mas o que é essa arte que cura? O que pode ser no dia a dia? Aí a Mariana já deu. Você tem gente que tem poder da mão, a cura através da mão. É energia. Não é? É energia. Às vezes ela precisa de uma energia. Você só botar a mão numa pessoa, você acalma ela às vezes. Às vezes o tom de voz, né? Mas o que assim, para quem está nos vendo e ouvindo, o que seria no dia a dia receitas de arte que podem ser propulsoras podem propor ali a cura. E de questões que não precisam ser. Vamos curar no dia a dia. Pequenas questões. Tá?
Vamos lá. Por exemplo. Vamos lá. As duas aí, temos 5 minutos para isso. Vamos lá. Eu vou falar uma coisa muito simples, que Por qualquer favor, pessoa por pode favor. falar. Botar uma música que te faça bem. E a música, ela eleva a vibração, né? O que que a pessoa, né? A pergunta era essa, né? O que que a pessoa pode fazer com ela mesma no dia a dia dela, né? E acessar a arte para acessar essa energia da cura. Esse campo curativo, né? Então, escolhe uma música que tenha uma vibração legal, que fale palavras boas, né? Lê uma poesia ou um texto que tenha... Porque a arte, ela é vibração. Se a arte ela é vibração positiva, ela tem o poder de elevar a sua vibração. Então, se você escolher um filme para assistir que tenha uma história que te conduza para essa vibração positiva. Então, a chave é isso. Como é que eu elevo minha vibração? Como é que eu posso ficar mais feliz? Se eu tô numa situação assim, acordei, não tá legal o sentimento interno. Cara, liga uma música bela que te faça bem. Vai ver um filme que você goste. Ou se não tá podendo ver filme, o filme é muito longo, né? Vai andar, olhar pro céu, sabe? Sai 5 minutos se você puder. Uma caminhada. Uma caminhada, olha pro céu. O céu é arte, o sol é arte, a natureza é arte, o mundo é arte. Não existe uma pessoa que não se comova com o pôr do sol. Sabe uma coisa que é muito curativa e que qualquer um pode fazer e muita gente faz? Tomar um banho. Ouvindo música, cantando e dançando. Também. Canta, dança, tô estressado, vou botar uma música para fazer minha faxina e vou fazer a faxina dançando. Muda completamente a sua energia. Você, ou se não tiver uma música para botar, canta. Lembra que música que você gosta e canta e dança e vai cozinhar fazendo uma coisa dessa. Quando você vê, a sua raiva passou, seu estresse passou, você tá mais aliviado. Então, escrever também o que você está sentindo. São canais de expressão, né? A pessoa precisa encontrar também canais de expressão. Escrever é ótimo. Cantar não importa. E é tudo de graça. Bem, é de graça. Não canto bem, não importa. Você está movendo a sua expressão. Eu já ouvi uma vez que o contrário de depressão é a expressão. Então, e a expressão está ligada a essa expressão criativa, a expressão artística, né? Não precisa ser bela de acordo com o crivo de ninguém. Não. É apenas expressar. Eu não sei dançar, todo mundo sabe dançar. Se tem corpo, você dança. Expressar é curativo. Olha só, nós estamos chegando então efetivamente ao final. Eu gostaria de ouvir de vocês, ali para a câmera, ali atrás. Essa aqui? Essa da verdade. Essa aqui da verdade para dizer o seguinte, alguém que está ou no consultório, ou de vocês, ou numa prática com vocês e tal, e que hoje chegou até aqui e viu que a arte é condutora de cura. A arte não é para ricos nem para pobres. Ela está disponível, às vezes, nos mais simples momentos da tua vida, como vocês falaram. Eu acho que é hora de falar. É um recado que você daria, que tanto serve para a família, tanto serve para o amigo, quanto serve para a sociedade. Vocês são aqui promotoras de algo que é muito, como a gente fala, muito belo, né? Que é transformador, que dá nova forma e que dá forma. Então, que forma que vocês poderiam dar essas pessoas que estão aqui e que, de repente, estão esperando, né, da gente que esse programa de hoje possa fazer a transformação na vida delas? Quem começa? Por favor. Aí, a gente tem 2 horas só para decidir quem vai começar. 1 minuto. 1 minuto para cada uma. Para essa pessoa que dentro de você existe uma luz. Independente de como você está se sentindo, essa luz, ela brilha. E ela tem o poder de se encantar. Ela tem o poder de trazer beleza para o mundo. Ela tem o poder de ouvir e de trazer palavras positivas, vibrações positivas. E a gente, muitas vezes, associado a todos os outros mecanismos que são positivos, né, da medicina, a gente pode também buscar se conectar com essa luz, porque é dela que vem a criatividade, é dela que vem a transformação, é dela que vem a nossa potência, né, de se curar e de trazer a cura também para o mundo. Acredite. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não imaginava que alguém que trabalhe com arte e no dia a dia pudesse se emocionar como ela está dentro dela
ela tá mais leve do que quando entrou aqui, talvez, porque ela emoção, não, é emoção, eu estou falando porque eu vi. A Luana percebeu ali, logo viu, puxou ela para dentro aqui para mostrar, porque é isso. Assim, como é que podem pessoas, né, como um profissional, um médico, um engenheiro, um advogado, pode fazer. Então, é emoção, isso passa, isso cura. Olha, muito bom estar com você. E você? Qual é essa mensagem? Você que trabalha na prática ali, no dia a dia, naquele corre, né? Eu costumo dizer para as pessoas, a sua história importa, o que você viveu importa, o que você sente importa. Então acredite em você. A arte, ela pode te transformar, mas você também é arte, faz parte daquilo. Então cante, dance, se expresse. Se tem vergonha, não sei, faz isso que eu falei, toma um banho, canta, dança ali dentro, não tem ninguém te vendo. E isso vai te dar cada vez mais conexão com você mesmo, com o que você está sentindo, com o que você está pensando. Então, acredite em você. Acredite em você, que você é artista por natureza. Todos nascemos artistas e todos somos feitos de arte, de transformação, de potencial. Então, a arte não é fora da gente, ela transita na gente e a gente também devolve isso pro planeta. Eu vi aqui, vou dizer para vocês, que a arte é emoção. Né? Uhum. E acho que emoção, acho que essa capacidade de você fazer uma lavagem, né, interna, né, você fazer essa coisa, essa higienização tóxica que a gente vive às vezes aqui, e às vezes não, às vezes sempre, né? Uhum. E a gente tem a oportunidade da gente... Quando vocês estavam falando de pegar uma música e tal, quando foram falando, eu já vi uma música aqui que eu vou pegar, que é simples e tal, que de repente quase que eu peguei a música e coloquei aqui. Devia ter colocado. E que é luz, né, e que é tudo. Sim. Então, eu vejo dessa forma. Eu gosto muito da coisa da cultura e é interessante que eu tenho aqui a Twine veio aqui há coisa de 2 semanas. Eu estive aqui com um camarada fantástico que veio. Já tive 2 momentos, 2 experiências na transmissão do conhecimento dele, que é o Pedro Rivas, esteve com a gente, que é marido da Twine. Meu marido. É o marido dela, palestrou para a gente brilhantemente aqui num congresso que nós tivemos aqui de Rio Business SG, e depois fez um programa aqui conosco, né? E a Mariana, que tive a oportunidade de trabalhar com a mãe durante um tempo e tal, e a gente vê aqui que isso é questão de DNA, né, e tal, e não parou por aí. Mas eu queria, por final, dizer para você o seguinte: investir em arte é investir em gente. Né? É investir em gente, é investir o quê? No futuro. Que tipo de sociedade queremos construir? Uma que consome cultura ou uma que é transformada por ela? Tá? E é dessa forma que eu agradeço a vocês, prometendo voltar na próxima semana, e que, por certo, eu sempre falo que entramos de um jeito ao iniciar o programa e estamos saindo de outro. E que esse outro que saímos hoje possa ser um agente de transformação. E o que a gente faz com essa capacidade que a gente identificou hoje? A gente começa a disseminar isso. Não é difícil. Vamos falando, vamos passando para frente. É um bastão que a gente passa para frente. Um abraço e até a próxima semana. Até lá.